Olá, pontualizando, vou fazer uma série de vídeos aqui, colocando tópicos, pontos em alguns temas que eu vou escolher aleatoriamente, justamente para poder explicar esses temas, né, sem aprofundar muito em cada ponto, é claro, para não ficar muito longo os vídeos, mas para a gente poder esclarecer e entender alguns temas que eu acho relevante. E o primeiro tema hoje é alicerces do Evangelho. Dentre vários pontos que nós podemos pensar, existem alguns que eu acho essenciais. E é o que eu vou comentar hoje. O primeiro ponto é que não existe evangelho sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial para o evangelho. Hoje, infelizmente, as pessoas tentam relativizar e não dar uma influência muito grande sobre a palavra de Deus. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus e isso faz toda a diferença. Se a palavra não é inspirada, ela não é autoridade, ela não serve como doutrina. Agora, se a palavra é inspirada, e se eu tenho isso na minha vida, ela é sim uma fonte inesgotável de aprendizado e serve como diretriz e doutrina da minha vida. Então, o primeiro tópico é a palavra de Deus. O segundo tópico é oração. Não existe evangelho sem oração. A oração, ela faz com que a gente se alinhe à vontade de Deus. C.S. Lewis uma vez falou justamente isso. Ele falou que Deus não precisa da minha oração, eu preciso dela. A oração me faz aproximar de Deus. A oração me torna mais dependente, ter mais sede de Deus. E é muito bom ser dependente daquele que conhece todas as coisas. Então eu preciso mesmo, me debruçar, orar, falar com meu Deus, porque orando eu vou conhecer mais a Ele. O terceiro tópico é amor. Não existe evangelho sem amor. O apóstolo Paulo fala muito na sua carta 1 Coríntios capítulo 13, o texto mais clássico sobre amor, mas ele é justamente aquilo que ele fala. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada adiantaria. Que eu desse todo o meu dinheiro para sustento dos pobres, não tivesse amor, nada disso adiantaria, né? Tem um teólogo do século 12, 13, Antônio de Pádua, e ele começava todas as suas aulas falando o seguinte: do que adianta todo o aprendizado, todo o ensino, se não se transforma em amor? Então o amor, ele é a fonte do evangelho. Jesus é amor. Jesus é amor, então não existe evangelho sem amor. E o apóstolo João fala o seguinte: como você ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? E aqui a gente já entra no quarto tópico, que vem junto com esse terceiro, que é comunhão. Não existe evangelho sem comunhão. E eu falo com toda certeza que é uma dádiva de Deus viver em comunidade. E parece que as pessoas estão tentando distorcer isso, é uma dádiva de Deus viver em comunhão. Comunhão é um alicerce do evangelho. O apóstolo Paulo fala várias coisas. Ele fala chorar com os que choram, alegrar-se com quem se alegram, E a gente tem que entender uma coisa: a nossa relação entre irmãos interfere inevitavelmente na nossa relação com Deus. Então nós precisamos, não só daquele terceiro tópico amor, mas de ter comunhão e aprender a se relacionar. E o quinto alicerce do evangelho, para mim, sem dúvida nenhuma, é perseverança. Aliás, esse talvez seja a grande chave desse evangelho. O apóstolo Paulo falou o seguinte: eu combati o bom combate, guardei minha fé. Ele está falando o seguinte: eu perseverei. E na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala muito sobre perseverança. Apocalipse, 1 Pedro, 2 Pedro, Colossenses, Romanos, livro de Tiago, Marcos capítulo 13, versículo 13 fala o seguinte: aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Romanos capítulo 12 fala o seguinte: alegre-se na tribulação, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Então nós precisamos perseverar. Talvez a grande chave, o grande segredo, e se torna assim um grande alicerce do evangelho, é perseverança. Beleza, gente? Valeu. E em Cristo nós vivemos, movemos e existimos.